Amém? E eu quero nesse momento dar continuidade, eu quero ir para o ponto 2 daquela mensagem que nós começamos no domingo de manhã. Nós estamos falando as marcas de uma unção profética, as marcas de um homem. E para este homem, o personagem que nós estamos usando é a unção que Deus usou na vida de um homem chamado Elias. Né? E é importante, queridos, que Elias, ele foi tão usado, ele foi tão cheio da presença de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas eu quero te ajudar nisso. Na antiga aliança, no Velho Testamento, era o Espírito de Deus, ele vinha somente sobre os reis, os sacerdotes e os profetas. Então essas três categorias de pessoas, os reis, os profetas e os sacerdotes. Por isso que as pessoas, para ouvirem a voz de Deus, para verem os sinais de Deus na antiga aliança, eles precisavam consultar um profeta. Muitas vezes os reis só saíam para a batalha, eles só entravam num empreendimento de guerra, ou qualquer tipo de construção, ou não, se eles consultassem um profeta de Deus. Mas isso eu quero te dizer que isso mudou na nova aliança. Hoje o Espírito Santo não fala só com reis, profetas e sacerdotes, porque todos nós fomos constituídos como reino e sacerdotes. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 a seguir, que todos podem profetizar. Então é isso que Jesus conquistou para nós. Na antiga aliança, Deus falava através dos reis, ou sacerdotes, ou os profetas. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, nós somos reino e sacerdote. Nós somos raça eleita, somos sacerdotes e nós somos profetas de Deus. Por quê? Porque nós podemos ouvir a voz de Deus e podemos declarar, decretar e ver Deus se movendo. Ele conquistou isso, Jesus nos deu essa bênção. Ele falou, a unção é para todo aquele que crê. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ele não dá o Espírito por medida, ele dá porção dobrada. Essa é a grande bênção, essa é a grande diferença da dispensação da antiga aliança, o Velho Testamento para o Novo. Hoje no Novo Testamento, você que já entregou sua vida para Jesus, você que já teve seus pecados perdoados, você que já é um filho de Deus, deixa eu dizer para você, você tem uma unção profética sobre a sua vida, porque o Espírito Santo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E se você tem o testemunho dentro de você, você pode falar da parte de Deus. E a primeira marca que nós vimos, queridos, que nós vimos no domingo, foi que Elias, lá em 1 Reis 17, ele, não precisa pôr não, só estou fazendo uma revisão, viu, Evaldo? Você é muito top, obrigado. O que ele estava fazendo? O rei Acabe, que era um rei terrível, levando o povo de Israel para a idolatria, e estava aquela coisa pervertida em Israel, diz que Deus então levanta Elias, e Elias lança uma palavra, dizendo, tão certo como vive o Senhor, mediante a minha palavra, não vai mais chover sobre a terra, até que eu volte a decretar. Meu irmão, isso é muito forte. A palavra de um profeta fechou os céus, ficou 3 anos e pouco, quase 3 anos e meio, sem chover. Sem chuva, acabou a água do riacho, acabou a comida para o gado, 3 anos de seca sobre todo Israel. Isso é muito forte. E depois nós fomos ver também Marcos 4:35, nós vimos Jesus dormindo no barco na tempestade, e Jesus também deu um comando para que cessasse a tempestade. Ou seja, Jesus mostrando que a unção e o poder do Espírito Santo nos dá autoridade profética para decretar palavras nas circunstâncias. Tudo aquilo que nós desligarmos na terra, estará desligado no céu. E tudo que nós ligarmos aqui na terra, estará ligado lá. Então Deus tinha compromisso com a palavra profética de Elias, mas Jesus, em Mateus 18, ele também disse que eu e você, nós podemos desligar aqui, falar. Esse desligar é orar. Nós podemos falar que essa pandemia cesse, que o caos cesse, e que venha a bonança, que venha tempos de paz. Nós podemos, queridos, eu vou ser um pouco mais enfático. Não podemos, nós devemos, porque da nossa boca, o Espírito da profecia que está aqui dentro, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que habita dentro de todo aquele que nele crê, aquilo que sai da tua boca,
vai mover alguma coisa. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios 18:30 que a morte e a vida estão no poder da língua, isso é fato. A boca fala do que está cheio no coração. E Elias, então, o primeiro ponto que nós aprendemos sobre uma unção profética é que ele decretou que não chovesse. E depois ele foi orar de novo, depois de 3 anos ele foi orar e foi gerar e choveu de novo na terra. Então isso é muito sério, querido. Às vezes nós temos que entender, eu e você que está online aí comigo, que aquilo que nós falamos, querido, aquilo sai no reino do Espírito como um decreto. Você tem que ficar atento nisso. Cuidado o que você fala em relação à tua empresa, em relação à tua mulher, teu marido, em relação aos teus filhos. Cuidado o que você fala em relação ao Brasil, em relação à sua igreja, em relação à sua casa de milagres, sua célula. Cuidado o que você fala em relação ao teu discípulo, teu discipulador. Por quê? Porque quando sai algo da nossa boca, querido, aquilo sai como um decreto que vai mover o reino do Espírito. Nós temos que ficar muito, muito atento nisso. As circunstâncias ao nosso redor, elas são movidas por aquilo que nós falamos, por aquilo que sai de dentro de nós e falamos. E quanto mais intimidade você tem com Deus, na tua vida de oração, de jejum e com a palavra, mais vai sair de dentro de você rios de águas vivas. Quanto mais você orar na presença de Deus, orar em línguas, quanto mais você buscar a presença do Espírito Santo, mais você vai orar aquilo que é a vontade do Senhor. Então a primeira marca que nós aprendemos com esse profeta Elias é decretar sobre as circunstâncias. Hoje, você vai para as plataformas digitais, é impressionante. Quanta gente criticando, quanta gente falando, quantas pessoas destruindo com a sua boca, às vezes a sua casa, seu casamento, a sua empresa. Ah, vai quebrar tudo mesmo, ih, vai falir, e não vai ter jeito, rapaz, isso aí é morte. E no seu... Olha, deixa eu te dizer algo, você tem uma unção profética na tua vida. Mude a linguagem, faça como o profeta Elias, tão certo como eu vivo, não vai chover, tão certo como vive o Senhor, vai voltar a chover, meu irmão. E Jesus ensinando os discípulos lá no barco, Marcos 4:35 a seguir. Por que vocês ficaram com medo? Por que vocês não profetizaram contra essa tempestade? Quando veio aquela chuva contrária para quase afundar o barco. Meu irmão, é muito sério. Você que está me ouvindo no online aí, eu quero que você pegue esta primeira, se você não ouviu domingo, eu te aconselho a entrar nas nossas plataformas digitais, da IA Conquista, e vai ouvir essa palavra, tem lá no aplicativo, tem na nossa página, tem no Face, lá nas nossas mídias, você pode assistir, ouça essa mensagem e comece a praticar. Olha o que a palavra de Deus diz, está aparecendo aí para o pessoal? Olha aí, olha o que o apóstolo Tiago escreve, no capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meu irmão, Bispo Rodolfo, isso é um decreto. Isso é um decreto para abrir o céu, fechar o céu. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso em Lucas 11, de 1 a 4, ele diz, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Nós temos que decretar o céu aqui na terra. Então eu quero que você pegue essa marca profética sobre a tua vida. Eu quero que você pegue isso e comece a declarar, comece a decretar com a tua boca. Olha, eu vou dizer algo para você. Tem coisas que eu declaro há mais de 20 anos, que eu estou vendo acontecer agora. Tem coisas que eu decretei, profetizei semana passada, vi acontecer ontem. Tem coisas que eu falei há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu não sei, meu irmão. Mas quando você abrir a tua boca da parte do Senhor, fale com fé, com convicção, como Elias. Acabe, é o seguinte, não vai chover. E só vai voltar a chover quando eu falar. Então você pode, está um caos na tua casa, está um caos no teu trabalho, está um caos nos seus relacionamentos, comece a declarar que esse caos vai cessar, no nome de Jesus. Esse caos vai sair e vai entrar a paz, vai entrar o shalom, vai entrar vai entrar a presença de Deus que nós acabamos de cantar aí. Você está comigo? Agora o verso 17, ele diz o seguinte:
Elias era humano. E orou, e decretou. O que ele está querendo dizer? O que o texto bíblico está falando? Que se ele pôde ser usado, quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, meu irmão, eu fico muito empolgado com isso. Imagine agora, o Espírito Santo não vem sobre mim, ele habita dentro da minha vida e dentro da sua. É uma bomba atômica no reino do Espírito, quando nós falamos da parte de Deus, quando nós decretamos, quando nós abençoamos. Meu irmão, isso é muito forte, muito forte. E hoje então eu quero falar para você sobre a segunda marca profética que havia em Elias. Eu quero pedir então, põe o texto para mim aí de 1 Reis, capítulo 17, verso de 7 a seguir. Continuando o texto agora. Ó. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Porque Elias orou e secaram os rios, riacho, não tinha mais água para o pessoal beber. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Olha aí, ó, pega aí, ó. A palavra do Senhor veio para Elias. Quando a gente tem compromisso com Deus, Ele nos usa como boca profética para Ele. E nesses dias de pandemia, de caos, de circunstâncias aí que abalam o mundo inteiro, e eu quero te dar uma boa notícia e uma não tão boa. A primeira é que você pode ser um agente como Elias para mudar as circunstâncias. E a segunda não tão boa é que daí vai ficar pior, porque está dito na palavra que os dias serão de muita tribulação. A questão é, eu me jogo na tribulação ou você é um profeta, onde eu vou ser um instrumento para levar a palavra de transformação para as pessoas. Mas não transformação aqui da economia só, transformação do dia a dia, transformação da vida eterna, da salvação em Jesus Cristo. Veio a palavra do Senhor, volta um lá para mim, volta um, por favor, querido. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Põe o próximo agora, por gentileza. Olha lá, olha o que a palavra do Senhor disse. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Olha Deus dando destino exato para Elias. Olha o que Deus fez. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha, Deus movendo pessoas para suprir o profeta, no meio do caos. E Elias ele foi. Quando chegou à porta da cidade, Elias encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, Elias gritou, por favor, traga-me um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, respondeu a mulher. Ela respondeu, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Meus irmãos, olha esse cenário. Esse cenário aqui, Bispo Adolfo, Everton, não parece um cenário de hoje? Hein, Lucas? Um cenário de caos, de desânimo. Havia tremenda guerra ali, sequidão. Dessa mulher falar para o profeta, eu vou ali pegar uns gravetinhos, eu vou acender um fogo em casa, e o restinho de farinha que tem o azeite, eu vou fazer um pãozinho para mim e para meus 2 filhos, porque nós vamos morrer, não tem mais nada. Acabou. Talvez você esteja me ouvindo aí, e o desespero bateu já na sua porta. Acabou. Meu Deus do céu, se o fulano de tal, o líder político tal, o líder político A, B, C, não fizer alguma coisa, meu irmão, eu estou aqui como profeta nesta noite. Deus jamais desamparará aqueles que são dele. Deus vai cuidar de detalhes da sua vida. Mas talvez nesta noite, você vai precisar tomar uma decisão de qual posição você está. Se é a posição do profeta que vai lançar uma palavra e algo vai acontecer ali no próximo versículo, ou você vai se colocar no lugar dessa viúva, que já está só falando de morte, pensando em morte, e que mais nada vai acontecer. Agora acabou mesmo, agora vai quebrar tudo, agora nada vai ser reerguido. Deixa eu dizer para você, eu creio, posso falar do fundo do meu coração, eu creio, Deus não ia mandar eu pregar isso para você se Ele não tivesse propósito. Que você que está aí online agora, e você que vai ouvir essa mensagem daqui a pouco, eu creio que você vai se posicionar como um profeta Elias. Mesmo estando no meio da dificuldade, mas você vai se recusar
a concordar com palavra de morte, palavra de escassez, palavra de perda. Você vai se recusar. Eu tenho certeza absoluta que Deus te ligou aí, te conectou. Deus te fez se interessar por esse assunto, que Deus me mandou pregar para a tua vida e para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero ser um profeta de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Põe o próximo, por gentileza. Elias, porém, lhe disse: não, mulher, olha lá, não tenha medo. Não tenha medo. O medo, ele sempre paralisa a unção profética. Ele tenta paralisar. Mas você tem que ter espírito de fé. Você tem que ter convicção em Jesus Cristo. Você tem que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa na sua vida. Ele diz assim: não tenha medo. Ei, mulher, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, eita profeta, às vezes o profeta dá uns comandos que a gente acha louco. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Um bolo para o profeta. Aquilo que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Que loucura, gente. Gente, que loucura. A mulher tinha acabado de falar para ele: eu tenho um pouquinho de farinha lá em casa. Eu vou pegar um gravetinho, eu vou cozinhar alguma coisa, vou comer eu e meus filhos, depois nós vamos morrer. Aí ele chega e fala: sabe o quê? Não, primeiro não. Primeiro você vai obedecer esse comando profético. Primeiro você vai dar vazão à voz de Deus através da minha vida. Ei, você está me ouvindo aí, não está? Você está no online? Deixa eu dizer algo para você. A tua boca vai decretar hoje se é morte ou se é multiplicação. Isso é muito forte aqui, que eu estou sentindo essa unção aqui agora. O Espírito Santo está pedindo para eu te dizer. Você vai decidir hoje, dia 19 de maio, se é morte ou se é multiplicação. Você vai decidir pelo decreto da unção dessa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida. Olha lá. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Ou seja, o que você tem aí no armário. Imagina aí, gente. Ariel, pegou essa, Evaldo? Ela tinha só um restinho de farinha ali, Paulinho. Não. Primeiro você vai fazer, vai obedecer a voz profética. Pega o que você tem e faz um bolo para mim. Mas que coisa meio sem nexo, Toninho. Misericórdia. Já pensou isso? A mulher deve ter olhado para ele e falado assim: esse cara é xaropão. Eu acabei de falar para ele que eu só tinha algo, que eu ia comer e morrer. Como é que ele está pedindo para eu pegar o restinho que eu tenho? E olha, antes que o diabo sopre alguma coisa aí, eu não estou falando de dízimo e oferta essa noite, não estou falando de coisa material. Eu estou falando se aquilo que está aí na sua mão, mesmo que seja pouco, mesmo que seja algo que o diabo já mentiu, que você vai quebrar e falir, que você não vai ter mais, se você tem coragem de ouvir a voz profética de Deus, dizendo: eu sou Deus que multiplico sobre a tua vida, do nada eu faço muito. Você tem que decidir isso hoje à noite. Hoje à noite você tem que decidir isso. Eu já decidi. Eu quero ser um profeta da multiplicação. Quero multiplicar a igreja, quero multiplicar a escola, eu quero multiplicar minha célula, eu quero multiplicar pastores, eu quero multiplicar missionários, eu quero multiplicar pastores no Brasil todo. Eu quero ser um multiplicador de igreja, eu quero ser alguém que põe a mão. Ali acontece multiplicação, assim será na tua vida, porque é uma unção profética sobre você. Toma posse disso. Aquilo que você colocar a mão, você não vai ser como aquele servo que recebeu um talento e enterrou porque tinha medo. A primeira coisa que Elias teve que dizer para aquela mulher foi: não tenha medo. Porque se você tiver medo, você vai comer esse restinho de farinha, você não vai obedecer a voz profética e vai morrer mesmo. Mas ele diz: não tenha medo, mulher, pega esse pouquinho de farinha aí, primeiro você vai fazer um bolo para mim. O que ele estava querendo dizer, querido? Primeiro, você vai honrar a Deus. Vai honrar a Deus com a sua vida, pela palavra dele que está fluindo através da minha boca. Honre a Deus. Olha que coisa linda. Põe o próximo, por gentileza, querido. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha aí o profeta, ó. Ele não falou o que ele achava, não. É Deus falando através da boca dele. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que, olha o que aconteceu pela obediência da voz profética. Ei, você está conectado ainda?
Escuta aí, essa palavra vai tirar a gente da zona de conforto. Essa palavra vai tirar a gente dessa coisa da lamúria, dessa coisa de, agora acabou tudo, essa pandemia não para. Meu irmão, vai parar a hora que Deus quiser que pare. Até a hora que a gente voltar com a nossa cara pro chão na presença de Deus e falar como Elias, assim diz o Senhor Deus de Israel. É assim diz o Senhor Deus. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. O que aconteceu? A morte da panela, o azeite da botija, multiplicaram-se. Farinha e azeite. Farinha e azeite. Farinha e azeite. Sabe que figura é essa? Pão e óleo. Palavra de Deus, azeite, unção do Espírito Santo. Quando você obedece à voz profética, eu fico imaginando, mas você consegue imaginar, Bispo Rodolfo? Pega essa, Everton. A mulher ali, pera só um pouquinho. Imagina a mulher ponderando. Eu acabei de falar para ele que eu só tenho para fazer um bolo para mim, para meus filhos, a gente vai morrer. E esse cara vem e me fala para primeiro fazer um bolo para ele. Ela tinha ali uma decisão. Obediência à voz de Deus, ou aceitar a derrota e a morte. Você está no online aí? Eu estou com muito carinho, eu estou pregando o que Deus mandou eu pregar. Eu vou usar um termo agora bem popular, me perdoa? Mas Deus nessa noite está te botando numa sinuca de bico. Se você joga truco, Deus está te dizendo truco. Se você joga futebol, Deus está botando a bola na marca do pênalti e fala, vai ter coragem de bater ou não? Vai continuar dizendo, não vai dar em nada, vai quebrar mesmo, meu Deus do céu, já era, e etc. Ou você vai ouvir a voz do profeta que diz, eu sou Deus que multiplica do nada, eu faço muito na sua vida. A decisão é tua. Vocês sabem que agora eu acabei de ouvir um coral gritando aleluia. Com os ouvidos, não esse aqui, mas os ouvidos espirituais. Os anjos estão gritando a respeito disso. O Espírito Santo está dizendo para você, é noite de decisão. É noite de parar de ter o medo que a farinha acabou na botija. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, eu estou sendo profeta aqui hoje. Um servo humilde, profeta na tua vida. Eu sei a unção da palavra que eu estou te falando. O Senhor diz, faz um bolo para o Senhor. O que é isso? Entrega para Ele tua vida, tua primícia. Entrega teu tempo de oração. Entrega o teu melhor. Entrega teu último suspiro para cantar um louvor. Entrega a tua última força para decorar um salmo e sair gritando dentro da tua casa esse salmo. Aprende. Pega essa última farinha e entrega para o Senhor através da tua vida de oração, através da tua vida de jejum. Pega essa farinha, essa daí, em vez de levá-la para caminho de morte, declaração de morte, levanta e assim diz o Senhor, eu posso multiplicar. É só você entregar debaixo da minha unção, do meu poder e da minha graça. Olha lá o que aconteceu, a comida durou todos os dias. Pois a farinha, pode virar, Evaldo, por favor. Pois a farinha na vasilha não se acabou. E o azeite na botija não se secou. Conforme o quê? Pega aí, gente. Conforme a palavra do Senhor proferida, profetizada por Elias. É Deus falando através do profeta. O profeta, ele decreta, as circunstâncias mudam. O profeta, ele declara, acontece multiplicação.